Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro. Adeus, Roger. Bem-vindo, Renato Portaluppi. Grêmio surpreende a todos e anuncia o novo técnico. O que o torcedor está achando desta mudança? Por isso a gente recebe aqui no estúdio meu colega Glauco Pazza. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. E que notícia, hein? Que de certa forma surpreende, André. Mas nós, durante a semana, falamos no nome do Renato, né, Glauco? A possibilidade de mudança, no nome do Renato. Mas sabe como é que é? A negociação, assim, da forma como aconteceu, foi surpreendente. Por quê? Porque foi totalmente no silêncio. O que leva a crer que foi uma decisão do presidente, Romildo Bolzan. Ele decidiu, ele procurou, ele fechou o negócio e Renato, a partir de segunda-feira, já comanda os treinos do Grêmio. Renato que volta pela quarta vez para comandar o tricolor. Da última, uma passagem muito bem sucedida. Tirou o Grêmio da fila de títulos e agora volta com essa missão de confirmar a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós estamos acompanhando tudo muito de perto, André. 11h39, portanto, Renato Portaluppi de volta. Não estará agora no final de semana, nem hoje no jogo, né? Mas sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Matheus Schenck, que vai ouvir, né, os torcedores gremistas, o que dizem os torcedores no centro de Porto Alegre. Matheus Schenck, bom dia. Oi, bom dia André, bom dia para todo mundo. Pois é, né, uma noite de quinta-feira que teve um final surpreendente, né, porque a gente já não estava contando que o Roger seria demitido, que o Renato seria recontratado para essa quarta passagem, como disse o Glauco Pazza. E olha só, essa contratação do Renato pegou de surpresa até o Paulo, que é torcedor do Grêmio, mas ficou sabendo agora que o Renato está de volta, né, Paulo? Nossa, eu subi há 1 minuto que o Renato voltou. Parabéns, Renato. Estamos contigo. Precisamos de ti no Grêmio para voltar a levantar a taça novamente. Seja bem-vindo, Renato Gaúcho. Mas eu tô também com o Eduardo. Esse já estava sabendo que o Grêmio contratou o Renato. E aí, vai subir fácil agora ou não? Cara, vai subir fácil vai subir, mas essa contratação foi estratégica, né? Porque, pela segunda opção, os gremistas não estavam meio na balança, não queriam muito. Mas como o Romildo Bolzan Júnior é um cara inteligente, um cara esperto, ele fez isso para aglutinar a torcida com o time de novo, né? Para ver se a moral da equipe levanta. Pois é. E só para fechar aqui, por enquanto, a gente tem muito esporte para falar nesse SBT Rio Grande. Vou perguntar só mais uma coisinha pro Paulo aqui. Ô Paulo, vejo que você está bem feliz com o Renato, mas o time do Grêmio estava te dando alegria até agora, não? Eu sempre fui gremista desde os 14 anos, mas eu estava um pouco triste. Agora o Renato vai nos motivar novamente. Agora vai ter alegria em quantia com o Renato Portaluppi no Grêmio novamente. Aí, até portanto, porque seu Glauco e seu André. Matheus, até porque o Renato está bem motivado. Eu estava olhando ali na tela, o salário do Renato vai ser superior a R$850 mil. Ninguém trabalha de graça. Agora é bom que se diga o seguinte, ó, cai o Roger e cai o departamento de futebol, tá? Denis Abraão, até o Paulo Paixão, ali da preparação física, também caiu. Os auxiliares, enfim, é tudo novo, entre aspas. Novo, entre aspas, porque é um velho conhecido. E o Renato já fez aquela primeira comunicação com o torcedor, com os apaixonados, porque eu posso dizer assim, ó, quem torce pelo Renato é renatista, além de gremista. Mas ele mandou essa mensagem aí, vamos dar uma olhada. Feliz por acertar a minha volta. O nosso objetivo é voltarmos para a primeira divisão, sem dúvida alguma. Esse vai ser o nosso maior desafio. Mas o nosso desafio começa amanhã, diante do Vila Nova. A gente precisa dessa vitória. Eu estou convocando a torcida para que compareça à arena, incentive bastante nossos jogadores. Eu estarei fazendo o jogo daqui no Rio de Janeiro e segunda-feira estarei juntamente aí com vocês.
Segunda-feira, conforme o presidente Romildo Bolzan, que estava falando há pouco em entrevista coletiva, o Renato não podia, porque tinha compromissos, acompanhar o jogo hoje, por exemplo, na Arena. Então, segunda-feira vai comandar o treino e deve estar já na beira do campo comandando o time contra o Vasco no dia 11 de setembro, jogo na Arena. Então, contra o Vasco, o Renato já comandando a equipe do Grêmio. Glauco, bom, como é que foi no vestiário? Porque eu lembro que durante a semana você tinha falado a respeito do vestiário, que teve um problema com o Roger, enfim. O que muda a partir de agora, o vestiário com a chegada do Renato? Ah, sem dúvida nenhuma, que é um ídolo que está ali, além do técnico, é um ídolo. É impossível separar. O Renato hoje pela manhã já ligou para as lideranças do Grêmio. Ele entrou em contato telefônico com o técnico, que vai estar à beira do campo, que é interino, mas muito mais que isso, para conversar com alguns jogadores. Porque é muito importante isso, saber que ali vai estar um cara que tem uma estrela, que tem uma responsabilidade pelo maior título do clube e por essa última passagem consagradora, sem dúvida nenhuma. Agora, como será que aqueles torcedores mais apaixonados, que influenciam o restante da torcida, encararam este retorno do Renato, hein? Já pensou? Nós fomos atrás e aí, ó, a gente vai, primeiro lugar, bota o Farido aí. O Farido, que é bem conhecido nas redes sociais, gremista de carteirinha, faz o maior sucesso. O que será que ele achou da volta do Renato, hein? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Glauco. Olha, falar a todos que a contratação do Renato foi o melhor que poderia acontecer para o Grêmio nesse momento. Num momento de extrema crise, no momento em que não havia mais o controle do vestiário por parte do técnico Roger, no momento em que não havia mais nenhum tipo de diálogo entre o vice de futebol e os jogadores. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Grêmio escapar desse drama que está vivendo. 4 jogos, ganhou apenas um ponto. E o Grêmio precisa dar a volta por cima. Já no jogo de hoje contra o Vila Nova, com certeza, com algumas dicas e com algumas conversas de Renato online com os jogadores. Renato é multicampeão como jogador e é multicampeão como treinador. Foi a melhor escolha possível. Não havia outro nome. Só Renato agora para salvar o Grêmio. Tá aí o Faria. Não vai poder mais dizer pro Roger: burro, 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 que é o que ele falava a todo momento. A gente volta com mais Renato, com o presidente do Grêmio, com repercussão a respeito da volta de Renato Gaúcho ao Grêmio. Até já, Glauco Paz, 11h46, presidente Jair Bolsonaro já está na Expo Inter em Esteio. Nós vamos até lá conversar ao vivo com o colega Guilherme Roquette. Oi, Gui, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Vocês estavam vendo aí imagens do momento em que o presidente Jair Bolsonaro desce agora do palanque principal e se aproxima, inclusive, de alguns apoiadores. A partir de agora, ele deve se deslocar aqui dentro dos pavilhões da Expo Inter até o local onde vai almoçar junto com a Federação da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, a Farsul. Ele deve fazer uma caminhada aqui, tem apoiadores, também é um momento de campanha política. O presidente discursou agora há pouco e também participou da abertura oficial da Expo Inter aqui, e agora até pouco tempo atrás ainda estavam aqui no centro da arena principal aqui do Parque Assis Brasil os animais que venceram as competições, né? Animais bovinos, ovinos e todos os animais então que participaram aqui da feira e venceram as competições, sempre desfilam nessa abertura oficial que acontece, né, mais pro final da feira, mas que a gente faz a abertura para poder ter os vencedores, pois até pouco tempo atrás todos estavam aqui neste espaço. Esse dia é cinzento aqui, o André, e a gente teve, além do desfile dos campeões, dos animais que venceram as disputas, nós também tivemos a apresentação dos cavalos do Exército, cavalarianos do Exército fizeram uma apresentação também aqui, algo até que foge à regra do que nós já vimos em outras visitas presidenciais aqui na Expo Inter. A gente tinha normalmente só o desfile dos campeões, pois dessa vez, com a presença do presidente Bolsonaro aqui, se teve também esse desfile militar. A partir de agora, como a gente vê aqui atrás, ele se prepara então para se deslocar pelo almoço e faz uma caminhada aqui dentro do parque, depois almoça e aí se despede aqui de Esteio, André.
Muito bem, colega Guilherme Roquette, ao vivo, portanto, de esteio da Expo Inter, recebendo a visita nesse momento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em seguida, a gente volta com outras informações direto do Parque de Exposições. Já tradicionalmente, a abertura da Expo Inter acontece no final, isso já é uma tradição, mas, como bem disse o colega Guilherme Roquette, tem a ver com já o resultado, com a apresentação dos animais campeões da Expo Inter. Falar em campeões, a visitação na Expo Inter já supera as últimas edições antes pandemia. Ontem foram 95 mil pessoas, a quinta-feira 95 mil pessoas, é um número praticamente de final de semana. Está aí, portanto, o sucesso dessa retomada desse setor tão importante que é o agronegócio. Imagens ao vivo, portanto, o presidente Jair Bolsonaro visitando, participando da abertura oficial da Expo Inter. 11h49, 21 graus é a temperatura nesse momento. Atenção, porque repercute em todo o mundo a tentativa de assassinato contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A imagem, ela é assustadora. O momento em que a ex-presidente, agora vice-presidente, ela se olha, a arma no rosto dela. No rosto dela. Ela chegava em casa, estava ali tinha um grupo de pessoas aguardando, ela que mora no bairro Recoleta, e quando chegava em casa, portanto, um homem aparece com a arma, tenta disparar, e agora quem vai explicar pra gente o que aconteceu, porque não houve o disparo, direto da redação, colega Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. A imagem, Lucas, ela é simplesmente assustadora, porque dentro desta arma havia 5 munições. Mas o que aconteceu? Explica pra gente, Lucas. Bom dia, André. E assusta por todos os aspectos, pela imagem em si, também pela facilidade com que esse homem, esse criminoso, se aproxima da vice-presidente da Argentina, aponta a arma no rosto dela e tenta disparar. Só que, André, olha a sorte que teve nesse caso. A arma falhou, mesmo municiada, mesmo engatilhada. E é até possível ouvir no vídeo, em determinado momento, quando ele aperta o gatilho dessa arma, o disparo não sai e só por conta disso esse atentado lá contra a vice-presidente argentina não foi consumado. Isso aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite, bem na frente da casa da Cristina. E o que tem chamado muito a atenção é o fato que está repercutindo em todo o mundo, André, e aqui no Brasil, não só pela nossa proximidade com a Argentina, mas também porque o atirador é brasileiro. É o brasileiro Fernando André Sabac Mutiel, de 35 anos, foi quem tentou atirar contra ela. Esse brasileiro que já mora na Argentina há muitos anos, tem registro para trabalhar por lá e inclusive já foi detido em outra oportunidade por estar com uma faca em 2021. Segundo Itamaraty, ele é de São Paulo, natural de São Paulo, filho de uma mãe argentina e o pai chileno, o pai que inclusive foi expulso do Brasil em 2021. Mais um episódio, André, de um ataque extremista, segundo a Polícia Federal Argentina. Ele tem, inclusive, tatuagens com símbolos nazistas. Bom, ele que imediatamente foi preso, ele era motorista de aplicativo na Argentina, inclusive quando foi encontrado com esta faca, ele alegou que era segurança, mas ele já tem esta passagem e a Argentina decretou hoje feriado nacional. Segundo a presidência da República, desde 83 não havia um clima tão tenso na Argentina, que a Argentina que vem enfrentando diversas dificuldades econômicas e, portanto, o presidente da Argentina, mesmo agora estando não tão próximo da vice-presidente, mas ele decretou, portanto, hoje um dia de reflexão, né? Diante a esta crise. O que poderia ter acontecido, uma tragédia, seria queima-roupa. E por algum fato, a arma não disparou. Então, portanto, hoje é feriado na Argentina, a gente segue acompanhando as repercussões, afinal de contas, né, país vizinho tão querido de todos nós, aí a Argentina, e que bom que a vice-presidente está bem, depois de todo esse susto, recebendo aí diversas manifestações e flores. Hoje o dia é para isso, segundo a Argentina, para que também ela receba homenagens do que poderia ter sido uma tragédia. Até já, Lucas, 11h52, a queda de um avião é investigada aqui em Eldorado do Sul, na região metropolitana. Os detalhes agora num giro de notícias. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 5 da tarde de ontem. A aeronave caiu em uma área de banhado numa propriedade rural. 2 pessoas estavam no avião.
Uma morreu na hora e a outra, com ferimentos, está no Hospital Regional de Guaíba. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão carregado com madeira de árvore em risco de extinção. O motorista transportava araucária escondida debaixo de madeira comercial. A abordagem aconteceu na BR-285 em Passo Fundo. O homem de 32 anos foi preso em flagrante por crime ambiental. Uma operação contra a violência à mulher nesta quinta-feira prendeu um homem de 33 anos por lesão corporal praticada contra sua ex-companheira, no bairro Santa Isabel, em Viamão. Ele agredia a mulher com socos na cabeça e ela chegou a ser hospitalizada. Foi concluído o inquérito da Polícia Civil sobre a morte de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos. Foram ouvidas pelo menos 4 testemunhas. E mesmo com o inquérito concluído, a Polícia Civil ainda aguarda laudos de algumas perícias que serão anexados a todo esse material que já foi produzido. Os 3 PMs foram apontados como responsáveis pela morte de Gabriel Marques. Acompanhe. A Polícia Civil indiciou os 3 PMs por homicídio doloso com 3 qualificadoras. Sim, nós estamos diante de um homicídio doloso, triplamente qualificado por um motivo fútil, com emprego de tortura, que seria uma segunda qualificadora, e com a utilização por parte dos policiais militares, que já estavam indiciados, e a conclusão do inquérito agora confirmou esse indiciamento, de um recurso que impossibilitou a defesa por parte da vítima. A polícia concluiu que Gabriel foi morto por desacatar um dos PMs. Uma testemunha relatou que o jovem teria chamado o policial militar de fraco e que, na sequência, as agressões começaram. E o Gabriel, na ocasião da abordagem, teria sido agredido com um tapa, que o fez cair, provavelmente bater com a cabeça no paralelepípedo. Na sequência, ele foi algemado, agredido na sequência com cacetete e posto contra a vontade na viatura. Essas agressões relatadas pelas testemunhas que nós ouvimos, elas estão muito bem concatenadas com o laudo pericial. Mas o inquérito já enviado ao Ministério Público deixa uma lacuna. Em que momento Gabriel morreu e quem levou o jovem até o açude, onde o corpo foi encontrado submerso uma semana depois do desaparecimento, em 19 de agosto. Se o jovem Gabriel morre na viatura, se ele morre depois de ter sido deixado nessa localidade, essa certeza nós não temos. O que é certo é que sim, ele morre em decorrência dessas agressões relatadas e ele não morre por afogamento. A investigação de ocultação de cadáver ficou somente a cargo da Brigada Militar. Porque a ocultação de cadáver ela é prevista no Código Penal como um crime contra o respeito aos mortos. E nós só temos atribuição para investigar pelo fato de ter sido praticado por policiais militares no exercício da função o crime doloso contra a vida, onde se encaixa o homicídio. É uma limitação legal, esse que é o aspecto que eu gostaria de frisar. No entanto, os investigadores afirmam que os 3 policiais sabiam das agressões. Ao contrário do que afirma a defesa do 2º sargento, por exemplo, que diz que o policial não tinha conhecimento de que Gabriel havia sido agredido. O jovem de Guaíba estava há poucos dias em São Gabriel para se alistar no Exército. Na noite de 12 de agosto, ele sumiu depois de ser abordado por 3 PMs. A Brigada Militar foi chamada porque Gabriel teria tentado invadir o pátio de uma residência. Bom, deixa eu conversar com o Lucas Abate. Lucas, só para a gente, então, agora esclarecer a investigação, né, depois da morte, então, do Gabriel, ou seja, como o corpo do Gabriel foi parar dentro do açude, já que o laudo aponta que ele morreu antes, né, não morreu afogado, morreu antes. Isto vai ser investigado pela Justiça Militar, não é mesmo, Lucas? Isso, André. São 2 fatos que se dividem nessas 2 esferas. A Justiça Militar, que inclusive já recebeu esse inquérito policial militar remetido nesta semana, já analisou esses fatos e vai investigar a questão da ocultação do cadáver, do corpo do Gabriel. Vai verificar quem esteve presente no momento em que ele foi colocado dentro do açude. Lembrando que até pelas conversas interceptadas pelo próprio inquérito, André, não fica bem claro como é que o corpo foi parar dentro do açude. Os policiais conversando, pode ser, claro, algo forjado, mas eles falam que deixaram o corpo fora
e ficam até comentando que ele tenha acordado, saído dali, enfim. Mas a perícia mostra que ele foi deixado morto no açude, ou seja, alguém colocou o Gabriel e a polícia quer saber quem colocou ele lá. E em paralelo a isso, tem essa segunda investigação que investiga a morte diretamente do Gabriel e essa é conduzida na esfera civil, vai ser levado ao tribunal do júri, o inquérito também que foi concluído ontem pela Polícia Civil e agora passa para análise do Ministério Público. E o que seria importante, até em memória ao Gabriel, né? A família contesta que ele teria dito algo nesse sentido de ofensas ao policial, talvez ele teria dito que estaria fraco, não sei, são suposições, mas a família contesta. Esta questão também de ter entrado, quem sabe confundiram, porque pelo comportamento dele, só se ele tivesse confundindo a casa, mas teriam acionado a polícia justamente porque ele estava entrando na residência. Enfim, em respeito até à memória do Gabriel, porque olha, por tudo que indica, pelo próprio laudo, passou por situações, passou por tortura. Há ainda exames, não é, Lucas, que ainda aguardam perícia, por exemplo, sangue encontrado em 2 viaturas, na viatura usada pelos 3 policiais e numa viatura da patrulha ambiental. Esse material, esse sangue encontrado, vai ser, né, confirmado se é o sangue que pertenceria ao Gabriel, isto vai ser confirmado ainda, não há o laudo, foi encontrado o sangue, mas em uma viatura, patrulha ambiental, não é difícil de que isso acontecesse, mas de qualquer forma, esse resultado, ele é de extrema importância para o resultado da investigação. Até, André, para entender na questão da ocultação, se outras pessoas não participaram, por isso a polícia isolou 3 viaturas, fez a perícia nelas e agora aguarda esses resultados. Meio-dia em ponto, entra em campo o Glauco Paza, hoje aqui no estúdio, porque é um dia, né, para os gremistas, como é que a gente pode dizer? É um dia de felicidade para os gremistas com a volta do Renato? Boa parte deles. Hein? Não é unanimidade, tá? Tem muito gremista reclamando, não, Renato, pô, lá atrás não foi bem assim. Bom, só para resumir, ó, Roger, foram 37 jogos, 17 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. O retrospecto dele, César Lopes é o interino hoje contra o Vila Nova. Mas que César, que Roger, o torcedor quer saber do Renato. Por isso a gente volta para o centro de Porto Alegre, onde está ele, Matheus Schenck. O que o torcedor achou da volta do Reinato? Hein, Schenck? Pois é, Glauco. O Pai Nato, né? Lembra que tinha esse apelido há um tempo atrás? O Pai Nato está de volta ao comando gremista, um contrato até o final do mês de dezembro. Mais ou menos 850, 950 mil reais mensais esse contrato de pouca duração, mas será que é o suficiente para colocar o Grêmio na Série A? Vou perguntar para os torcedores, começando com o João Inácio, que está aqui do meu lado. Ô, João, o Renato não é um cara barato, mas vem com uma missão muito clara. E aí, fica mais confiante agora, não? Sim, acredito, com todo o respeito ao Roger, eu sei como toda a torcida gremista, grato a ele pelo que ele fez como jogador e tal, alguns momentos como técnico, mas tô sentindo que vai acontecer como em 2016, o que o Roger não sabe desenvolver, agora o Renato vai conseguir fazer, vai dar continuidade, e sim, vamos voltar para a Série B, mas não voltar para a Série A, desculpe, sair da Série B, mas agora com melhores resultados, com não voltar só por voltar, sabe? Pois é, tu estava até falando, né, de quando o Renato saiu, né? Teve uma torcedora colorada que passou antes aqui, Glauco e André, e gritou: o Renato esculhambou vocês, vai esculhambar de novo. E o João respondeu: hoje é sexta, dia de vinho, cheio de taça, né? Exatamente, né? Flauta saudável. Enfim, foi essa a minha intenção, mas não passou de uma brincadeira, viu? Não passou de uma... Tá bom, é isso aí. Legal. Esse é o João Inácio, obrigado, João. Oi, Glauco, fala. Não, é isso aí, tem que ser, olha, na desportiva, porque a gente tá vendo cada exagero da torcida, né? Isso aí. Vai lá. Isso é verdade. Eu tô com mais um torcedor aqui, o seu Viriato, que parou gentilmente para nos atender. Seu Viriato, o Grêmio chega hoje para um jogo decisivo contra o Vila Nova, 9h30 da noite na Arena.
com a missão de vencer, não pode tropeçar, e o Renato vai estar comandando lá do Rio de Janeiro. E aí? Vamos fazer força para vencer, não precisa do Renato, entendeu? O jogador é que tem que tomar a decisão e botar em campo e ganhar o jogo, entendeu? Hoje tem que ser, senão o que vamos fazer? Está numa situação que 10 pontos nós estamos na frente do quinto colocado, chegamos agora a 3. Vamos ter que dar um jeito, de qualquer jeito, ganhando um balai que vai ser um jogo hoje, hein? Aí, jogador, e tem que fazer força, né? Pois é, essa é uma opinião em consenso, aliás, Glauco. Muita gente passa aqui e diz, os jogadores estão ganhando bem e estão desempenhando mal, né? Por enquanto ficou mal para os jogadores essa sequência de 4 jogos sem ganhar, viu? Eu fico imaginando aqui, ó. O que esse cara tá fazendo aí na área? Manda ele... O Renato no telefone, comandando o time do Grêmio. Vai ser mais ou menos assim, porque ele não vai estar aqui, né? Agora, vamos dar uma acompanhada como o Grêmio anunciou o Renato, tá? O momento em que foi anunciado. Vamos lá. Cadê? Ele tá de volta e o Roger fez assim, ó. Tchau. E sabe como foi? Denis Abraão, que já também tinha pedido as contas, pensou o seguinte: bom, eu contratei, eu vou demitir. Foi até a casa do Roger, na zona sul de Porto Alegre, e comunicou. O Roger, quando olhou o Denis, bom, você veio aqui por 2 coisas. Ou para renovar o contrato, ou para demitir. Ele disse, para demitir. Isso depois do treino, inclusive. Depois do treino. Isso é curioso. O Roger esteve na arena à tarde, quando o Grêmio treinou, e depois foi para casa. Segundo o presidente, ele não tem o costume de demitir logo após os jogos. E realmente é assim que funciona pelo retrospecto do Romildo. Mas ele pensou e já tinha tudo estruturado na cabeça. Nesta quinta, ligou pro Renato, não precisou de 2 ligações. O Renato disse, não, eu topo. Acertaram os valores, que deu para ver, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Mas até dezembro é isso. É 2 salários do André Har, gente. É 2 salários do André Har por mês. 850, 900 mil reais. Imagina só, hein? Eu fico só pensando o que dá para fazer com esse dinheiro. A gente tem o Romildo já na ponta da agulha aí ou não? Dá para chamar? Há pouco o presidente do Grêmio falou sobre a saída do Roger, a entrada do Renato ou o retorno. E aí perguntaram se seria a correção de rumo. Porque afinal de contas, o presidente está entre a cruz e a espada. O Grêmio está correndo o risco de não voltar para a Série A. E ele respondeu, vamos ver. Não é correção de erro. Cada momento tem o seu momento. Quando o Renato saiu, havia uma situação também de declínio técnico. E havia uma situação, de certa forma, também de estabilidade. Só que quem tem áurea sempre tem áurea. Quem tem o respeito à torcida sempre tem o respeito. O Filipão não deixou de ter o respeito à nossa torcida. O Roger não vai deixar de ter o respeito à nossa torcida. Todos que passaram por aqui têm o respeito à nossa torcida, uns mais, uns menos, mas eu citei aqueles que são efetivamente identificados com o clube. E o Renato, nesse momento, responde, de certa forma, a todas essas questões. Ele mobiliza, ele agrega, ele dá estabilidade emocional para todo mundo, ele assume a bronca e, de certa forma, a torcida tem por ele um profundo respeito e compra a ideia dele. Resumindo a história, tá? Até porque o Denis saiu do Grêmio, Romildo assume essa função também no futebol e o Renato é mais ou menos assim, ó. O André é o Renato. Tá aqui a chave do vestiário, vai lá, resolve. É ou não é, Schenck? Futebol. Eu fiquei com essa sensação. Pega a chave do vestiário, vai lá e resolve e volta pra Série A, pelo amor de Deus. Concorda, Schenck? Sem dúvida, o Renato chega com essa missão muito clara de comandar o vestiário e o presidente Romildo vai deixar o cargo, né? E faz essa última grande cartada para tentar sair por cima junto à torcida, né? E um detalhe, você falou, Glauco, antes ali de como foi o processo de demissão do Roger, uma curiosidade que o próprio Denis Abraão confirmou depois, né? Quando ele chegou na casa do Roger,
O Roger comandou o treino durante a tarde, foi para casa, que fica na zona sul de Porto Alegre, e o Denis, depois da reunião, foi lá visitar o Roger para confirmar a demissão. Quando o Denis chegou, o Roger disse: você só veio aqui por 2 razões. Ou vai me demitir, ou vai renovar o contrato. Era a demissão. A gente acabou de falar isso aí, até porque chamou muita atenção, realmente. Mas por falar em chamar atenção, tomou conta do noticiário hoje, mundo afora, porque Renato é muito identificado com o Grêmio. Essa é a verdade. E por isso nós vamos voltar aqui para falar ainda. É Reinato ou Painato? Como é que você prefere? Bom, e ele disse que não é convite do Grêmio, né? É convocação. Convocação. É mais ou menos. É que nem o André quando me chama. Não é um convite, é uma convocação. É Vem convocação, é isso aí. E daqui a pouco eu volto. Vou aquecer mais um pouco. Tá? E o Matheus. 12:08. Bom, agora chegou o momento da gente saber as atrações para o final de semana. Chegou o Partiu Cultura com a Bruna Colossi. Oi, gente! Oi, André! Tudo bem com vocês? Tem uma música que é um clássico de todas as gerações, de baixinhos e altinhos. Um hino. Mas você conhece essa versão, Hilari, hilari, hilarie. Oh, oh, oh. Ai, gente, minha conterrânea. Eu amei, é inconfundível, né? O sucesso da Xuxa e da nossa infância tá bombando, sabe onde? Na Islândia. A banda Studla estourou em vários países após cantar o nosso Hilarie. E a gente conversou com os guris, que chique, né? Eles falaram que já conheciam a música e que quando colocaram no repertório de shows, o público adorou. Olha só. Música e meio ambiente é uma combinação perfeita. Olha então que bacana essa iniciativa. O cantor Marcelo Valêncio tem um projeto bem legal, o Meio Ambiente de Amanhã. Olha só. Ô galera do SBT, aqui é o Marcelo Valêncio, prazer estar com vocês. Estou vindo aqui falar sobre um projeto muito bacana chamado O Meio Ambiente de Amanhã, que a gente faz um pocket show nas escolas públicas aqui do Rio Grande do Sul, levando o tema sobre o meio ambiente, preservação, conservação, muitas coisas importantes sobre esse assunto todo, que é muito relevante. E em setembro estaremos em Viamão, na Escola Canquerini João Barbosa. Você também pode acompanhar todas as nossas novidades pelas redes sociais sobre o projeto O Meio Ambiente de Amanhã. Um abraço aí, valeu! Parabéns, Marcelo! Hoje ele está em Viamão e na próxima semana na Escola Neuza Brizola, em Cachoeirinha. Que lindo projeto, hein? E tenho o meu convite para vocês, porque amanhã é dia de Masba. E se preparem, porque vocês vão se apaixonar, assim como eu, por uma cachorrinha que é atleta. Gente, ela pratica um esporte que muita gente gosta, sabe qual? O skate. Não vai perder. E sabe o que também é ótimo pro sábado, pro domingo, pro fim de semana? Se você é um apaixonado por chocolate, assim como eu, se liga nessa sensacional linha da Florestal. A Florestal é uma das maiores fabricantes de doces da América Latina. São diversos tipos de balas, drops, pirulitos, chiclés e marshmallows, além de chocolates incrivelmente saborosos. E uma divertida linha Kids, com os dinos, princess, unicórnios e os guardiões de terra doce. Sabe essas famosas balas Brazilian Coffee e a balinha do coração? Agora, imagina misturar elas com chocolate. Isso mesmo, tem chocolate ao leite ou branco com raspas da bala Brazilian Coffee e chocolate branco com raspas da balinha do coração. São sabores irresistíveis para encantar crianças e adultos. Você encontra essas gostosuras nos principais pontos de venda ou ainda na loja virtual florestalcandies.com.br. Chocolates Florestal, sabores únicos e deliciosos que vão proporcionar doces emoções. Fica a dica. Beijo para todos, gente. Nós nos vemos amanhã no Masbá e na próxima semana aqui no Partiu Cultura. E você vai ver daqui a pouco. A gente vai falar da operação contra quadrilhas que aplicavam o golpe do nudes e também do falso Uber.
Vocês acreditam que uma vítima tirou a própria vida por causa da pressão? Imagina. E uma outra vítima perdeu 150 mil reais. Vítimas do golpe do Nudes. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para você. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 12h e 18 minutos. Coloca a sirene, operação contra golpe do Nudes e do falso Uber. Prende 19 pessoas no Rio Grande do Sul, Lucas. E adivinha, André, mais uma vez, uma chance para acertar, tá? Onde... Comandado da onde? Já acertou, né, André? Precisa falar? Precisa, fala. Precisa, vamos lá, de dentro da cadeia, De dentro dentro do da prisional. cadeia, Pegaram gente, aqui, ó, vejam só. Telefone lá dentro, tranquilamente, e aplicando o golpe, 2 tipos de golpe, André, do lado de fora. O golpe dos nudes, quantas vezes a gente trouxe aqui, eles só vão mudando, às vezes é sobrinho, às vezes é filho, de vez em quando colocam um falso delegado no meio, às vezes é policial federal, enfim, eles vão mudando o enredo da história, mas no fim das contas é tudo a mesma história. Eles inventam um perfil falso, se aproximam de um homem normalmente casado, de meia idade, com filhos, e depois se dizem adolescentes e começam a extorquir essas pessoas. Só que nesse caso específico, André, a história ganhou contornos ainda mais dramáticos, como nos conta o delegado Sandro Meiners. A partir do envio dessas fotos, os indivíduos acabam retribuindo, acabam falando sobre o conteúdo dessas fotografias, quando então entra em cena o uso do policial, do delegado, do juiz, do advogado, para coagir, para assustar esses homens que responderam, que enviaram fotos, no sentido de que eles cometeram um crime de pedofilia. Muitos ficam amedrontados, assustados, e aí sim, né, pagam aquela quantia que é solicitada, que é exigida. Alguns fatos nós vamos catalogar como estelionatos, mas outros a exigência foi tão contundente, foi tão forte, que acabou, inclusive, num caso, gerando suicídio da vítima. 12h e 20, estamos falando sobre uma operação contra o golpe do Nudes, pelo menos 19 pessoas que foram presas. E Lucas, só para a gente explicar o que acontece, começa uma relação pelas redes sociais, né, da vítima com essa suposta pessoa que está do outro lado da tela do computador, do telefone, enfim. Começa um relacionamento, ou seja, há um envolvimento da vítima. E esse envolvimento, ele começa aí então para troca de fotos e vídeos íntimas. E aí, a partir desse momento é que começa então as chantagens, porque muitas vezes a vítima pensa estar em contato com uma pessoa que até tenha mais de 18 anos. Mas depois que a pessoa envia a foto, envia o vídeo, aí sim é que começam então as chantagens e aí entra a história, né, por parte dos golpistas, Lucas. E às vezes, André, eles dizem que a pessoa, se passam por um delegado, por exemplo, e dizem que a pessoa está sendo investigada por pedofilia, por pornografia infantil, e esse delegado tenta cobrar uma propina, algum valor para não levar o caso adiante. Às vezes eles dizem que são o pai dessa adolescente e pede, para eu não levar para a polícia, para não fazer boletim de ocorrência, me paga um valor. E tem vezes também que eles ameaçam, muitos homens são casados, têm filhos, eles ameaçam contar para a família, então as pessoas acabam pagando um valor muito alto. Um desses casos, André, o delegado trouxe uma pessoa que cometeu suicídio por conta das extorsões e uma outra que perdeu pelo menos 150 mil reais. Mas, André, esse não era o único golpe da quadrilha. A quadrilha estava diversificando os seus golpes e tinha um segundo, não tão conhecido assim, mas a gente vai explicar então agora para todo mundo ficar sabendo. O golpe do Uber, ou também conhecido como o golpe do falso depósito. Fazer o seguinte, vamos deixar o delegado explicar como é que é o esquema dos criminosos. Através de um perfil falso, as pessoas começavam a procurar na plataforma LX produtos para serem comprados. Com esses perfis falsos, entravam em contato com os vendedores que anunciavam esses produtos na plataforma LX, faziam uma negociação e aí mandavam um falso Uber até a residência das vítimas. Por que um falso Uber? Porque o Uber, na verdade, não era Uber, era um integrante da quadrilha que ia até a casa dessas vítimas. Quando chegava lá, a outra pessoa
fazia o quê? Um falso depósito na conta bancária. O Uber recebia o produto que eles estavam tentando comprar e ia embora. Quando a vítima percebia, o valor não havia entrado na sua conta bancária, recebiam falsos comprovantes de depósito, e aí, obviamente, os produtos desapareciam e as vítimas eram lesadas. Tá aí o Lucas explicando pra gente, né? O delegado Miners ali trazendo os detalhes dos golpes aplicados, né, por este grupo. Ou seja, o golpe do nudes e o golpe do aplicativo. Essa do aplicativo, Lucas. E eles tinham esse comprovante, um comprovante falso de depósito. O André. Quer dizer, eles têm toda uma estrutura para enganar as pessoas, de fato. É, vamos criar uma historinha aqui para tentar explicar um pouquinho melhor. Vamos dizer que tu quer vender um celular, tá? Certo. Aí tu colocou nas tuas plataformas. Eu entrei em contato contigo, disse, André, eu quero comprar esse teu celular, tá? Só que eu não posso buscar, eu tô trabalhando, eu vou mandar uma outra pessoa, vou te depositar o dinheiro e vou mandar uma outra pessoa. Aí o que o golpista faz, André? Ele vai até o banco, sabe aquele depósito por envelope? Sim. Eles colocam nada dentro do envelope, colocam o valor, colocam a tua conta bancária e assim eles emitem um comprovante que seria do depósito. E na tua conta também muitas vezes aparece como lançamento futuro. Vai receber esses R$1.000. Então a pessoa vê o comprovante, vê no extrato que pode receber e acaba entregando esse bem. Só que quando o banco vai conferir, abre o envelope, não tem nada dentro e o dinheiro sai do lançamento futuro. Então a dica nesse caso, primeiro, cuidar sempre com essas transações pela internet e só entregar o material, o produto ou até mesmo algum tipo de serviço, André, quando o dinheiro estiver efetivamente na conta e não nos lançamentos futuros, que dessa forma dá para bloquear. Ou até mesmo, André, às vezes eles pagam um boleto, depois cancelam a emissão, enfim. Mas o segredo é o seguinte, não entrega sem estar com o dinheiro na conta. E muitas vezes pagamentos que são feitos por Pix tem que cuidar a data, porque você pode fazer um pagamento por Pix com data futura e aí depois você cancela. Você não pode cancelar um pagamento feito instantaneamente. Agora, se você programar para amanhã, você pode cancelar. E muitas vezes a pessoa não se dá conta, na correria, não se dá conta disso, não se dá conta da data. Uma outra questão, Lucas, que talvez seja seguro quando vai se fazer uma negociação, é cobrar em dinheiro. Claro, não pode ser falso, né? Não pode ser dinheiro falso. Mas muitas vezes o próprio golpista, ele procura não receber em dinheiro, porque justamente o golpe está nessa transação aí com esse envelope vazio, né? Isso, tem que fazer essa transação. A dica sempre, a orientação é sempre verificar bem o perfil de quem está cobrando. Claro, nem sempre isso é possível. Buscar sempre um local público, daqui a pouco um shopping, um estacionamento de algum mercado, algum local que tenha outras pessoas circulando pela volta. E de preferência, André, sempre fazer essa transação frente a frente com o comprador. Bom, vai me fazer o Pix? Faz aqui na minha frente agora, vamos ver. Entrou na minha conta? Entrego bem. Vai me pagar em dinheiro? Me paga, vamos ver, vamos verificar. Assim que eu tiver com o dinheiro, eu te entrego. Então, essa é a orientação. Sempre que falarem em depósito, André, até porque, olha, hoje em dia poucas pessoas usam depósito, aquele depósito por envelope é muito restrito. Então, sempre que alguém falar de depositar no banco para ver no dia seguinte, coloca o pé no freio, desconfia, porque pode ter golpe. 19 pessoas presas, é isso, Lucas? 19 pessoas presas e diversos itens, computadores, dinheiro, celular, enfim, materiais que serão analisados para identificar possíveis vítimas que não procuraram a polícia, mas principalmente outros criminosos envolvidos nos esquemas. Ok, Lucas, meio-dia 27 minutos e tem motociclista com prejuízo por aí. Quer saber? Veja no Giro de Notícias. Presta atenção nesse jovem. Ele anda tranquilamente pela rua. Espera um pouco, olha para os lados, quando de repente leva o capacete e sai correndo. Veja novamente. O furto aconteceu no centro de Dom Pedrito na quarta-feira. Alguém ficou sem carona na moto, hein, André? Agora, olha o susto. Um caminhão desgovernado por pouco não provoca um acidente. A câmera de um posto de combustíveis gravou o momento em que ele desce em alta velocidade e atravessa a BR-116 em Morro Reuter. O veículo para no meio-fio da rodovia. Veja o flagrante novamente. Esse flagrante aconteceu no final da tarde de ontem. Essa imagem, coloca mais uma vez, deixa eu conversar com o Lucas. Lucas, já foi feita uma modificação nesse trecho
justamente pelo perigo deste entroncamento, quem vem de Santa Maria do Herval e se aproxima, porque é uma descida, e aí chega até a BR-116. Esse trecho é o que vai, né, para Nova Petrópolis. É um trecho muito perigoso. Não é o primeiro acidente que acontece. Eu lembro, olha, de vários. Eu lembro de 2. Exatamente. A gente mostrou um deles. Tem a imagem, foi em 2020, foi de um caminhão, olha aí, ó. Olha ali, o caminhão vem, atravessa a pista e invade uma residência. E ali perto, mais adiante, tem um posto de combustíveis. Então, este trecho, eu não sei o que fazer, até porque quem tem que saber são os responsáveis por essa região. Mas é uma descida e, ou às vezes, eu acho mais a velocidade ali engana, porque a descida, se você não tem atenção, vai pegando o embalo, porque é um trecho longo em declive, Lucas. E é um perigo muito grande. Teve essa modificação nesse trecho, mas mesmo assim muito perigoso. Talvez uma saída alternativa. Os caminhões, principalmente, têm um trecho pela região que se chama Valahai, que é um pouquinho antes, talvez por ali, estes caminhões devem se dirigir ou botar quebra-molas, não sei, mas, Lucas, é um perigo muito grande. Olha, ontem foi esse caminhão que estourou o pneu, porque ele conseguiu ali entrar, tentar desviar, mas quase que invade e atinge aquele veículo ali de frente, Lucas. Ô André, e não é a primeira vez, já foram feitas algumas melhorias por ali, mas como a gente viu, não resolveu 100%, mais um caso que acontece naquele trecho. É um trecho de muita descida, às vezes o próprio freio está gasto, acaba aquecendo, e o motorista, mesmo que tente frear, mesmo que antes ainda ele tente reduzir a velocidade, ele não consegue. Ontem mesmo, André, eu estava vendo uma situação de Santa Catarina, por exemplo, um local que acontecia muito disso, eles criaram um refúgio, uma espécie de uma pista alternativa com brita, com areia, com outros materiais. É uma área de segurança, né? E os motoristas, os caminhoneiros, principalmente, quando eles percebem que perdem o freio naquele local, eles jogam para essa área de segurança e pela conta da brita, da areia, enfim, o material que é colocado ali, o caminhão para e ninguém sofre nenhum tipo de ferimento. Depois, claro, só o transtorno para tirar, mas evita que esse tipo de situação aconteça. E a gente olhando na imagem de ontem, coloca só a imagem de ontem, olha ali, ó, tem um quiosque, isso aí, certamente fim de tarde, tá cheio de gente, que horário, não sei se tem horário, 5h30 da tarde foi esse acidente. Tu imagina ali, Lucas, né? Cheio de gente que para tomando um café, se divertindo ali e tal, e um caminhão invade a pista, invade um local desse, é um perigo grande. Então, assim, ou se coloca, que eu acho meio difícil ali pelo barranco que se tem, mas se coloca essa pista auxiliar com brita, que é uma caixa de brita, o caminhão joga o caminhão para esse local e ele freia. Como é descida ali, eu acho meio difícil. Talvez a solução, quem desce, né, em direção à BR, entra nessa região de Valahai ali, porque há estradas de chão batido, pega ali à direita e depois você entra na BR-116. Está aí feito registro ontem às 5h30 da tarde, Lucas. Não, até o que eu imagino que pode ter de conflito ali, porque é a BR-116, uma rodovia federal, e essa que vem de Santa Maria do Herval... Lucas, pode repetir, por favor, que eu não entendi? André, são duas vias de administrações diferentes ali. Tem a 116, que é federal, administrada pelo DENIT, e essa de Santa Maria do Herval, ela é uma via estadual ou municipal que é administrada pelo DAER. Então, até, de repente, os órgãos tinham que conversar para ver quem tem que fazer a melhoria e ver qual é a melhor melhoria para esse local. E só antes de mudar de assunto, eu até acho muito importante, porque eu lembrei agora, Lucas, que essa rodovia que vai para Santa Maria do Herval, que é de onde veio esse caminhão, essa rodovia ela é asfaltada até um trecho, e essa rodovia é a nova alternativa que vai ligar essa região de Santa Maria do Herval a Gramado, que é um caminho que pode ser feito hoje, parte é de chão batido ainda, mas está sendo asfaltada. Já fiz esse caminho. E aí você vai entrar por ali, vai entrar, né, da onde saiu esse caminhão, você entra e você vai sair ali perto, Vale Grande, né? Várzea Grande, você sai perto do pedágio já, ali, no pedágio não, você sai ali no pórtico de entrada de Gramado. Então, daqui a um tempo que tiver asfaltado, vai ter uma movimentação grande de caminhão. Então, precisa-se urgente, sim, de uma solução.
porque já é movimentado e vai aumentar mais ainda a partir do momento que tenha essa estrada, que, aliás, vale a pena. Quem não conhece, vale a pena conhecer, que é uma região muito bonita. 12h33, atenção, atenção, porque a polícia investiga o desaparecimento de 2 jovens da cidade de Sobradinho, fica na região Centro-Serra, próximo ali à região de Santa Cruz do Sul ali. Eles estavam numa festa e as imagens das câmeras de segurança mostram eles correndo em uma rua, Lucas. E esse, André, é o último registro desses 2 jovens que estão desaparecidos desde sábado. O Andrei Santos, de 18 anos, e o Henrique Nunes, de 20 anos. André, é um caso intrigante, tem mobilizado os órgãos de segurança da região de Sobradinho, da região ali do Vale do Rio Pardo também, mas a polícia já tem uma linha de investigação bem definida sobre esse caso. O que acontece? A polícia acredita que eles possam ter sido mortos por membros de facções criminosas, porque, segundo a delegada que está com o caso, 2 amigos desses jovens possuem uma ficha criminal e teriam entrado em uma discussão com esses outros criminosos, membros de facção, na saída de uma festa. A delegada também disse que já identificaram suspeitos através de imagens de câmera de segurança e já cumpriram 5 mandados de busca e apreensão para tentar ter mais elementos e conseguir a prisão desses envolvidos e também localizar esses jovens. 2 dos mandados foram na casa do pai de um dos integrantes da facção e eles apreenderam veículo, munição, telefone e roupas. Olha essa informação, André, com vestígio de sangue. E os materiais foram encaminhados agora para a perícia identificar se é sangue humano e se tem compatibilidade com alguns dos 2 jovens. E o que chama atenção é que não bastasse todo o sofrimento que a família vem passando por conta dessa aflição, desse mistério, esse desaparecimento e uma possibilidade de morte, a família ainda sofreu, André, acredite, uma tentativa de golpe. Algumas pessoas ligaram dizendo que estavam com eles e pediram dinheiro em forma de resgate. Mas isso já foi checado pela polícia, não está com ninguém, esses jovens não estão com ninguém, mas mesmo assim a família não perde as esperanças de encontrar os 2 com vida, como nos relata a prima de um deles. A gente tem ainda muita esperança de encontrar eles com vida e bem, mas a gente sabe que com o passar dos dias, isso fica cada dia mais difícil, né? Então, mas a gente quer notícia, se aconteceu alguma coisa, onde eles estão. Se for boa ou ruim, a gente quer saber igual, a gente precisa saber, né? A família tá muito triste, a gente não come, a gente não dorme. A gente recebeu várias informações falsas. Que isso? Falsa? Informação falsa? Ainda fazem isso, Lucas? Tem gente que se aproveita de tudo que é forma, André. Verdade. É um absurdo. A gente não sabe se são pessoas ligadas com o desaparecimento, se são oportunistas também, que a gente sabe que surgem nesses momentos. Mas, enfim, é algo que a polícia também está investigando. Mas é uma barbaridade, André. Imagina a família aflita já com o desaparecimento, recebendo informações daqui a pouco verdadeiras ou falsas o tempo todo, e vem alguém se aproveita da fragilidade para tentar conseguir dinheiro. É um absurdo. Muito bem, 12h36, voltamos a Expo Inter, conversar com o colega Guilherme Roquette. Ele está lá acompanhando a visita do presidente Jair Bolsonaro. Guilherme Roquette. Pois é, agora o presidente Jair Bolsonaro já se encaminhou então para o seu almoço, deixou aqui ao palco. Deixou o palco principal aqui onde nós estamos, né, em frente, e se dirigiu então até o local do almoço. Vale lembrar, André, que em geral todos os presidentes passam aqui pela Expo Inter e como a feira acontece sempre em períodos de campanha eleitoral, quando a gente tem esses anos eleitorais, assim como o Jair Bolsonaro, também já passaram aqui em campanha o presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff e também temos outros candidatos na eleição atual que já passaram por aqui. Foi o caso de ontem que Simone Tebet
presidente do MDB, passou aqui pela Expo Inter, visitou a feira depois de estar aqui na capital gaúcha. No domingo, no dia 30, é a vez do candidato do Novo, que deve estar também presente aqui na Expo Inter. E domingo, vale lembrar que é o último dia, né? O dia de encerramento. O presidente Jair Bolsonaro chegou por aqui por volta das 10 horas da manhã. Ele esteve aqui no palco, participou da abertura oficial e nessa abertura acompanhou, além do desfile oficial, que eu vou falar em seguida, também um desfile militar por cavalos do Exército que fizeram uma performance, o que eles chamam de carrossel, que é demonstrando as aptidões, como que os militares lidam com os cavalos, como que impõem as bandeiras. Tudo isso foi apresentado aqui nesse espaço da arena principal da Expo Inter. Também ele assistiu a uma invernada, né, aquela dança típica gaúcha, e ainda ao desfile dos campeões aqui da feira, né, touros, ovelhas e outros animais, inclusive pequenos animais, que participaram desse desfile. Por que que esse desfile acontece na abertura oficial? E, aliás, a abertura oficial acontece no final da feira, justamente para que esses animais que venceram as competições possam, então, participar desse evento. E aí, com a presença hoje do presidente Jair Bolsonaro, André. Muito bem, obrigado, Guilherme Roquette, direto da Expo Inter. A Expo Inter é uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina e sempre busca formas de evidenciar os elos, né, que ligam a produção no campo com a tecnologia e a vida nas cidades. Na edição deste ano, até o teatro está sendo usado para traduzir ao público urbano a importância de um trabalho bem feito no universo rural. O teatro ilustra a vida real do campo. O menino da cidade herda uma fazenda, aprende a ordenhar as vacas do tambo e as crianças e os adultos também aprendem sobre como o leite é produzido. O horário de tirar leite é às 7 horas da manhã. Eu preciso ter o meu sono de beleza. Esta outra entidade de ensino trouxe personagens para mostrar a verdade sobre os gases emitidos na produção de gado. Uma forma divertida de entender o que realmente acontece na pecuária, esclarecendo aos visitantes e chamando a atenção para tomar cuidado com as pesquisas na internet e não cair na fake news. O teatro ilustra a principal mensagem ao público da Expo Inter. O que seriam de nossas refeições se não fosse um produtor rural? Mais do que isso, que o que é produzido é de forma responsável e correta. A gente tem procurado cada vez mais levar para o campo essa ideia da pegada de sustentabilidade no agronegócio, que o nosso produtor, ele sempre cuidou do agro. No setor de máquinas da feira, mais demonstrações de sustentabilidade. Equipamentos que ajudam ao produtor sem poluir e com tecnologia. Esta empresa expositora adaptou produtos usados na fazenda para o uso em jardins urbanos, tendo a bateria como combustível e mais leveza para operar os produtos, o que agradou principalmente o público feminino. Porque ela poda rapidinho e bem parelhinha, né? É bem mais fácil que podar na mão. São máquinas que tu consegue trabalhar em qualquer local. Local fechado, por exemplo, tu consegue trabalhar perto de escolas, num hotel, perto de um hospital, onde tu não pode ter o ruído, né? E nem a emissão de gases, então é uma facilidade enorme. Pequenos detalhes com grandes informações que aproximam cada vez mais quem produz de quem consome. E quem for na Expo Inter no final de semana, vai a partir de amanhã. Hoje ainda tem chuva, mas depois, sábado e domingo, com sol e bastante frio. Domingo termina, portanto, a Expo Inter. E olha só, começou o mês mais tradicional de todos, de todos os gaúchos. É ou não é verdade? É tempo de juntar a família, de festejar e lembrar todos os motivos que temos para nos orgulhar, né, de nós sermos aqui do Rio Grande do Sul. E sabe o que já é uma tradição para os gaúchos? Sim, Biscoito Zezé, que é uma empresa do sul do estado que vem se expandindo pelo Brasil, né, sem abandonar as raízes. E não há nesse estado que não tenha saboreado um mignon ou um folhado doce acompanhado de um bom chimarrão. É ou não é verdade? Nesse mês de setembro, honre as tradições, participe das festividades da Semana Farroupilha e não esqueça do chimarrão com Biscoito Zezé. Os produtos da Zezé podem ser encontrados em diversos supermercados, padarias e mini-mercados de toda a região. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. Folhado de maçã e canela,
folhado doce, que delícia. Gente, olha só, chegando o Blocão do Esporte, muitas informações. Aí essa novidade no Grêmio com a chegada do Renato Portaluppi. E então, a partir de agora, é o Blocão do Esporte. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Para mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Falei que vou dar o meu DVD para ele. Não é fácil, não é montagem. Nós estamos em 3 competições, como eu falei. Eu nunca deixei de elogiar meu grupo. Eu respeito qualquer outro adversário, mas eu sempre falo para eles, os bons, para mim, são vocês. Eu conheço esse grupo melhor do que ninguém. ...504 dias depois, ele está de volta, Renato Portaluppi, Reinato, Painato, muita gente apoiando nas nossas redes, por exemplo, a Marilete Silva, o Leonel de Bento Gonçalves. Agora tem aquele time também que não aprova tanto assim o retorno do Renato. Quem está comigo aqui no estúdio é o César Fabres. Tudo bem, César? Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Toca aí. Vocês adivinharam, vocês me convidam só em momento de crise, turbulência. Ah, não, mas agora tem uma luz no fim do túnel. Ou não? De que time, de que lado está o César Fabres? Dos que aprovaram ou dos que aprovaram com o pezinho atrás? Ou dos que reprovaram, sei lá, pode ter mais de 2 times. Conhecendo bem o elenco do Grêmio, como eu conheço, aprovei e muito. Eu adorei a volta do Painato. Por quê? Porque ele vai fazer o feijão com arroz. E o Grêmio hoje precisa de feijão com arroz. O QI do Grêmio é baixo. Para não dizer que o elenco é burro, o QI é baixo. Que barbaridade. Então nós precisamos de feijão com arroz. E o Renato sabe falar a língua da bola, o feijão com arroz. Cruza na área pro Diego Souza e acabou o assunto. Toca no homem que ele resolve. É isso, esse tipo de personalidade no banco de reservas. Vamos ver, é bom ouvir essa opinião. O Matheus Sheik está lá no centro, aliás, também ouvindo opiniões a respeito desta volta do Renato, porque me parece o seguinte, o Renato daí classifica o Grêmio para a Série A de volta, né? E se consagra ainda mais. Estou errado, Sheik? Tá certíssimo, Glauco Paz. O Renato é uma relação daquelas que tem tudo para dar certo, né? Porque o Renato já fez dar certo antes e essa é a esperança do presidente Romildo Bolzan. Por isso o contrato até o final desta Série B, mas cá entre nós, né, Glauco e César também, boa tarde pro César. Boa tarde. O próximo presidente que assumir não vai chegar e tirar o Renato, né? Duvido muito. É. Mas olha só, quero te mostrar que eu tô numa banca aqui no Mercado Público. O assunto poderia ser Inter, nas bergamotas aqui do Pedro Henrique, também do Alemão, mas a gente vai falar de Inter depois, tem até um colorado aqui. Antes, o amigo colorado disse que não tem medo do Renato, eu vou ouvir se ele não tem medo mesmo. Antes eu quero falar com o Juca. Ô Juca, tá muito feliz. Odair, desculpa, né? Juca é ele. Juca é Juca tu. fui eu agora. Né? Odair, muito obrigado por falar com a gente, por parar de trabalhar um pouquinho, uns minutinhos, e me diz... Renato, é a grande esperança desse final de ano? Com certeza, né? Na verdade, ele nem devia ter saído, né? Renato... Opa, pera um pouquinho, aqui ó. Como é que é, senhora? Se Deus quiser, nós vamos vencer agora. Com o Renato. Tu não acha? Se Deus quiser, nós vamos passar a vencer, por favor. É a voz da experiência. É muito feio o Grêmio. O senhor não tá gostando? Do jeito que tá, não, né? Você tem que melhorar. Senão vou ter que deixar de ser gremista. Não pode. Não pode. Vou ser gremista mesmo. E agora vou torcer mesmo. O seu nome? Adelina. Muito obrigado, dona Adelina. Boas compras aí. O Odair, essa é a expectativa, o pessoal feliz da vida com o Renato. Ah, com certeza, né? Não tem como não ser, né? Nosso ídolo, né? Painato, né? Não é Renato, é Painato, nós mudamos o nome dele. Porque é pai, né, do Inter, né? Pai dos Colorados. Os Colorados estão tremendo de medo, né? E então, agora vamos com tudo, né? Esse ano vamos subir, agora é 3, 4 partidas ganhar, vitória. Vai chacoalhar o vestiário lá, né? E os Colorados estão tudo tremendo, não adianta. Pois é, tu falaste aí que o Colorado tá tremendo, o teu colega aqui, será que ele tá tremendo? Vamos ver aqui.
E aí, Tchê, tá tremendo ou não? Boa tarde. Eu, como colorado, o Renato ficou com pena do jogador do Grêmio. Eu venho ajudar ele pra ficar na Série B. Isso aí, quando volta, é que nem esposo, ex-marido, que tinha que dar, já deu mesmo. Ô, Glauco, e aí, o que eu falo? Ô, o cara já meteu o casamento. Eu não tenho... Olha, eu não posso opinar sobre casamento, tá? Porque vai dar problema. Melhor não falar, tá? Daqui a pouco o Schenck volta com mais torcedor. Pode ser, Schenck? Tá combinado? Vamos lá. Pode. Porque a coisa não para por aqui. Eu quero saber do César. César, se dá bem com o Vaguinha ou não? Me dou bem com ele. É? Ah, não, porque parece que eu vi que tinha uma certa rusga. É brincadeira. Mas o Vaguinha tem também a sua opinião a respeito do retorno do Renato. Aprova ou não aprova? Fala, Wagner Martins. Boa tarde, Glauco, Matheus. Um abraço para vocês, amigos do SBT. Eu acho que o Grêmio precisava oxigenar o ambiente. E nada melhor do que trazer Renato de volta neste momento de desconfiança, de ranço do torcedor com a comissão técnica, com o Roger Machado e com a direção. E Renato só viria se todo mundo fosse demitido. Todo mundo dentro do departamento de futebol. Ao estilo Renato, com a chave do vestiário, o Grêmio vai voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. No meu entendimento, voltaria com ou sem Renato. Com Renato, volta com mais tranquilidade e paz entre os torcedores. Agora, Matheus e Glauco, é preciso entender o que está por trás da contratação de Renato. O ambiente político, com a eleição que acontece em novembro, estará muito agitado a partir de agora. Abraço a todos vocês e vem com Vaga. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço, Vaguinha. Obrigado pela colaboração. Concorda? Ele é da turma que eu ficava olhando quando era pequeno. Glauco, Vaguinha. Ô, Fabrício, para com Sério, isso, eu ficava pequeno, voltava do colégio, ficava vendo vocês. Ele baixou bem o cabelinho porque tava branqueando. Aí ele vem com esse migué aqui. Agora um detalhe, eu vou na vírgula do Wagner, que eu concordo com ele. O ambiente político. Hoje pela manhã o presidente Romildo falou sobre a questão de unanimidade no Conselho de Gestão para a volta ao Renato. Todos aprovaram. Eu também achei meio forte. Até porque dois ou três personagens ali do Conselho gritavam aos quatro ventos que o responsável pela queda do Grêmio na Série B, Renato Portaluppi. Não teve unanimidade. Eu lembro disso aí. Muita corneta nos bastidores. Como eu tenho a memória boa, eu falei, não. Eu falando sozinho no carro, não, presidente, esse cachorro tu não vai passar. Não vai me aplicar unanimidade esse migué, não. Presidente. Unanimidade não. Por falar em migué, não, brincadeira também. Serginho Boas conhece? Pô. Também tá começando. Tá começando. Recentemente ele começou na função aí, tá? Meu broxo. Meu broxo. Também tem a opinião que ele mandou pra gente. Fala, Serginho. Achei correta a substituição do comando técnico do Grêmio. O time não vinha produzindo absolutamente nada nos últimos 4 jogos. Além da deficiência técnica do elenco, a equipe do Grêmio estava muito mal treinada, não apresentava alternativas dentro do campo. Era preciso muito mais. O Grêmio poderia entregar muito mais nos últimos jogos. O Roger já tinha sido demitido pela torcida do Grêmio na derrota para o Ituano na semana passada em plena arena. Foi para Criciúma ganhando uma espécie de uma nova oportunidade, perdeu o jogo por 2-0 e o time não rendeu absolutamente nada. O ambiente estava muito ruim, era preciso que o Grêmio criasse um novo ambiente. E aí recorreu ao velho ídolo Renato, que terá o respaldo de praticamente toda a torcida do Grêmio. Embora a direção não tenha a mínima convicção de nada do que faz, eu acredito que desta vez agiu corretamente. E quando um dirigente precisa ir aos microfones dizer que o técnico tem apoio, é porque ele já estava na marca do pênalti. O Grêmio acertou ao demitir Roger Machado e trazer Renato de volta. É isso aí, aquele abraço. Grande Serginho, outro abraço e também concordo. Vou na vírgula dele. Uma semana. Como vai na vírgula, o Fábio? Ele vai na aba, porque ele não paga nada, janta, almoço. Se convidar, pode contar que vem um pênalti.
Ele não banca nada. Poxa. É o cara mais rico da imprensa esportiva, mas segue lá. Que injustiça, isso é injustiça. Espalha que fama de rico é tá boa. Bom. A outra não, porque eu sou casado, mas de rico tá bom. Em relação à convicção do presidente Romildo, há uma semana ele disse, bom, nós sabemos o que aconteceu com o clube ou com os clubes que mandaram embora os treinadores. Que ele estava dizendo, o Vasco caiu de rendimento, o Sport caiu de rendimento. Uma semana depois ele manda embora o treinador. Cadê a convicção? Eu não acredito nem no bom dia do presidente Romildo hoje. Que coisa, né? O capital mais importante que a gente tem é a credibilidade. Me parece que isso aí... O presidente perdeu. Muito ruim. Total. Com o torcedor, principalmente. Tá. Não com a imprensa, com o torcedor. Roger não tinha condições de reagir? Vamos dar uma olhada nos números. Tem como botar os números do Roger aí, só para reforçar como foi a passagem dele? Tá aí, ó. 37 jogos, 17 vitórias, 12 empates, 8 derrotas, 2 títulos. Tá, tudo bem, não foi, né? O título é o Gauchão e a Recopa. E a Recopa, exatamente. Mas ganhou. O Inter estava disputando o Gauchão, por exemplo. Até porque no currículo do Renato aparece Recopa Gaúcha também. Então não tem como tirar do Roger. Mas o trabalho do Roger hoje fica marcado pelo primeiro semestre. Ganha estadual em qualquer clube, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, segundo semestre cai. Ah, mas é o refri que perde o gás? Pode ser. Ou é a gestão de vestiário? Eu acho que ele tem muita... tenho certeza. Eu sou o único que acompanha o Grêmio em todas as viagens, então eu tenho um pouco mais de acesso ali no hotel. Dificuldade com a gestão. O Roger não sabe lidar com o jogador ruim. Essa é a verdade. Ele tem a teoria muito, mas na hora de botar a prática... Exato, ele não consegue... Aí que o Renato entra. Ele suga do pior. Poxa, o Cícero, o Jael... sei lá, o próprio Tassiano, que virou o 12º jogador dele, que voltou agora também. Agora, por falar em números e conquistas, só aqui, ó, enquanto a gente posiciona o Schenck para chamar, olha aqui, pessoal que tá em casa, Fabris, Renato, Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017, Sul-Americana 2018, 3 títulos do Campeonato Gaúcho 18, 19 e 20 e a Recopa Gaúcha de 2019. Olha que currículo, que responsa pro próximo presidente. O que faz, né? Tem que buscar renovação, certamente, porque esse time vai subir. Só uma curiosidade, o Alberto Guerra, que é um dos candidatos à presidência do Grêmio, semana passada estava no Rio conversando com o Renato. Pois é, então... Deu essa coincidência. Então é um candidato que já queria contar com o Renato. E já pode pensar no grupo para 2023. Vai precisar mesmo. Embora existam contestações a respeito dos reforços que o Renato indica. Não tem o dedinho bom, né? Agora, por falar em reforço, vamos lá com o nosso reforço maior, camisa... Não é 10, é 5,5. Tá? Porque ele joga ali mais na proteção e tal. Não faz muito gol, mas também não deixa passar nada. Seria Matheus Schenck. Tassiano do SBT. Joga em todas. Fala, Matheus. Pois é, tu falou do Tassiano aí, Glauco. O Tassiano deve ser titular hoje à noite, viu? Começa a era Renato com o Tassiano titular mais uma vez. Mas olha só, tô com o gremista, tô com o Colorado. Quero começar com o gremista, o Marco Antônio, que disse que vai no jogo hoje. Mais feliz, mais empolgado, Marco? Com certeza, né? A gente tá feliz aí, né, pela volta do Renato, né? Porque o Renato tem dado bom resultado para nós na última passagem, né? Ele nem deveria ter saído. Ele nem deveria ter saído, né? E virou essa bagunça que tá hoje, né? Denis, Abraão, toda essa direção aí porca aí, né? Que vem aí destruindo com o Grêmio, né? E o Roger, né? Um grande ídolo, né? Mas não deu certo, né? A gente já sabe que o Roger, né? Ele nunca teve vestiário, né? Ele tem um bom trabalho, mas não tem o grupo na mão, né? E o Roger, né? Então por isso que tá tendo essa saída aí, né? E o Renato tá voltando, né? Que nem tá os nossos amigos do outro lado lá, igual já estão nervosos, né? Porque o Renato é o pai deles, né? A última passagem dele teve aí 11 jogos grenais invictos aí, né? Então por isso, né? Eles dizem que não estão nervosos, né? Mas tem um amigo aí, né, que tá aí do nosso lado aí, o Lindoso aí, né, que tá, né? Diz, né, que é o Lindoso, né? Vai dizer que não tá nervoso, mas tá. O pois é. Tudo. Eu quero só agradecer o Silvio que tá com a gente também, mandar um abração pra ele e perguntar pro Rodrigo Lindoso, quer dizer, o Bruno, tá com medo não? Não, ele saiu quando o barco tava afundando no rebaixamento do Grêmio ano passado e agora voltou quando a casa tá mais ou menos próximo do rebaixamento. Mas pra nós é diferente, porque ele vai ter toda a segunda divisão pra ele provar, mesmo se ele é um técnico.
E aí sim a gente pensar em enfrentar ele. Até lá tem até dezembro para ele mostrar para que veio. Muito jogo contra Vila Nova, esses times secundários. Então para nós é totalmente diferente. Tá bom. É legal. Essa é a opinião do Colorado, Glauco. César, um abraço. Um abraço, Schenck. Muito obrigado. Lembrando que hoje tem Grêmio e Vila Nova. Com o técnico interino, César Lopes, o Renato no telefone. Dá uma olhada na tabela aqui. Só pra gente ver qual é a classificação do Grêmio. E olha o perigo. Venceu 44, hoje. Londrina 41. Sem Tassiano, você acha? Sem Tassiano. É? Tenho certeza. A volta do Rodrigo Ferreira para a direita, Bruno Alves, Jeromel, dupla de zaga. Na esquerda, o Diogo Barbosa. Olha aí. No meio-campo é o Bitelo, Lucas Leiva e o Campas. Guilherme, Biel e Diego Souza. Olha só, já tem a escalação César Depois Fabris, acabou o treino, eu recebi. Portalupe. César Fabris, Portalupe. Acabou o treino, eu recebi a escalação e Olha o pessoal aí. fica bravo comigo lá no Grêmio, mas eu recebo. Tá certo. Treino fechado, tem que Aqui descobrir a de gente alguma não tem forma. a boca fechada, lacrada. Muito obrigado, César Fabris. Eu que agradeço. A gente falou pouco de Inter? Não, falamos Expo Inter. Aí tem Inter, tem não tem? Inter, tem. E falamos muito sobre isso, brincadeira. Mas é que o assunto relevante hoje, realmente, né? Era o É a Grêmio. volta deste símbolo do futebol. E aí mexe com as duas torcidas. Essa que é a verdade. Obrigadão, César Fabris. Valeu, um abraço a todos, obrigado pelo carinho de sempre. A gente volta na segunda, mostrando inclusive como vai ser o começo do trabalho do Renato Portalupe nesse seu retorno ao Grêmio. Bom jogo aos gremistas, bom final de semana a gremistas, colorados, a todos. A gente se vê na semana que vem. Boa sorte, hein? Vai precisar. Tchau.